Olá, querido amigo, amado irmão, aqui quem fala é Amanda Moura, eu sou escritora e poetisa, longe de ser uma apologeta, muito menos uma exegeta, eis aqui com uma voz de profeta para falar das palavras de vida eterna. Nós vamos dar continuidade ao nosso devocional estudo no livro de Provérbios. E hoje não estou sozinha, estou com meu amado pastor Fábio Borges, da PIB Jardim Maravilha, aqui em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e estamos dando continuidade nesse livro de Provérbios, palavra de sabedoria, para que a gente não seja mais enganado e venha obter prudência. Seja simples como pomba, prudente como a serpente. Mas o tema de hoje vai dar continuidade no capítulo 1, dos versos 20 ao 33, e traremos uma questão que eu vou aqui perguntar para você. As misericórdias do Senhor têm fim? E assim eu vou fazer a devida apresentação, deixar aqui para que o meu amado venha falar um pouquinho sobre misericórdia e a gente venha fazer a leitura para discorrer um pouco sobre esse assunto. Beleza? Tudo bem, gente? Que bom participar desse encontro devocional de inspiração da palavra de Deus, trazendo sabedoria para a nossa vida. Então, diante desse desafio, desse tema tão caro e importante, lembrando de Lamentações do próprio profeta Jeremias, que no tempo de juízo lembrava o povo da misericórdia do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Só que o povo estava sofrendo o juízo. Então, nós vamos olhar para Provérbios e conversar um pouco para entender melhor que misericórdias são essas. Porque se elas não têm fim, então Deus não há de julgar, todos serão salvos, não há punição, vale a pena viver de qualquer jeito. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Espero que você esteja com a gente e goste, se interesse por esse assunto. A minha versão é Almeida e Corrigida da Bíblia. Então, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo da Fé Reformada por R6 Pro. Tem alguns comentários, a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto, mas vamos iniciar aqui a leitura. E a partir disso, a gente vai fazer aqui um bate-papo para que você possa ser alimentado com essas ricas palavras de sabedoria. Leamos então Provérbios 1, dos versos 20 ao 33. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto do muro clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo a vossa perdição como redemoinho quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impreensão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Pastor, pode orar para a gente poder iniciar? Pai, dá-nos a tua palavra, a sabedoria, direção do teu espírito, e que haja proveito para a nossa vida e aplicação prática de tamanha beleza no teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que beleza é poder pensar, meditar e usufruir dessas palavras de conhecimento, de sabedoria.
Nós estamos aqui, já fizemos a abertura do capítulo 1, fizemos aqui dos versos 1 ao 7, depois do 8 ao 19, e estamos discorrendo aqui do verso 20 ao 33. Mas há uma chave aqui para que a gente possa ligar e dar continuidade ao assunto. Porque a pergunta do vídeo anterior foi sobre a escolha de um caminho, que logo nós estaríamos sendo expostos à escolha deste caminho. O verso 7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E a exposição que nós tivemos foi que a personificação da sabedoria e da loucura na figura metafórica de uma mulher. E uma vez que Provérbios tem a linguagem poética, precisamos considerar esses efeitos para interpretá-lo da devida forma. Pastor Fábio, me explica um pouquinho como que se aplica essa questão logo no início de a sabedoria estar gritando e estar alçando a sua voz pela porta, nos altos muros. Quando você falou, meu amor, o ponto é o seguinte: Salomão dá essa questão de personalidade para a sabedoria enquanto pessoa e usa essa figura de linguagem para dizer que Deus está dizendo o seguinte: eu tenho falado, eu tenho me revelado, eu tenho instruído nesse caminho de sabedoria, do entendimento. É uma palavra de juízo, inclusive, e você vai ver que toda palavra de juízo, na sua grande maioria, há sempre também no meio do juízo, Deus dizendo que vai punir o povo por desprezar tamanha beleza e sabedoria, há sempre uma palavra de esperança. No meio desses versos, ele fala: vou derramar meu espírito para que vocês entendam. Porque o que está dizendo de forma poética eu tenho me revelado e vocês têm desprezado a minha revelação. E não há nada mais grave na humanidade do que desprezar a revelação do Senhor. A sabedoria, a sua palavra, desse Deus que se comunica, que chega perto, e ele está dizendo para o seu povo, que teve acesso a esses oráculos, que teve acesso a coisas que nenhum povo ao redor teve, depois até se impressiona com a sabedoria de Salomão, como bem foi falado nos vídeos anteriores, mas aqui é uma palavra de advertência pesada sobre o desprezo à sabedoria. Então é como se fosse uma pessoa. A sabedoria como pessoa falando: eu estou à praça, eu estou sendo acessível, só que vocês preferem o caminho da ignorância, né? Do nécio. E aí as palavras se tornam mais duras em relação a isso. É interessante porque exatamente nos vídeos anteriores, e à luz do que diz toda a palavra, só há dois caminhos, exatamente porque na linguagem hebraica, na cultura hebraica, e que isso se expressa também no relacionamento com Deus, não há vida sem Deus. Então, ou eu cumpro, ou eu me relaciono com esse Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que ele deseja se relacionar, que ele é pessoal, se relaciona com o seu povo, deseja essa intimidade, ou eu ignoro por completo os seus decretos, da forma como ele estabelece, para viver conforme aquilo que me apraz. Uma vez, tendo observado isso, eu faço uma pergunta para que venha gerar uma outra pergunta. Jeremias veio antes ou depois de Salomão? A pegadinha do malandro. Jeremias veio antes ou depois de Salomão? Então, Jeremias veio bem depois, né? Já em reino dividido. Aqui ainda o reino é um só. O povo de Deus e as 12 tribos debaixo, então, do mesmo reinado. Só a partir do filho de Salomão que há essa divisão, aí reino do norte e reino do sul, e mais à frente os profetas. Jeremias está no sul, esse povo da promessa. Deus fez uma promessa a Davi e vai cumprir. Ele cumpre a sua palavra, que depois vai para a Babilônia. Então, Jeremias está vendo o juízo de Deus acontecendo por causa
de fato, essa palavra se cumprindo categoricamente, porque o povo ignorou os oráculos de Deus. Em que o povo está sofrendo por causa da ignorância ou de ignorar ou rejeitar a palavra do Senhor, está sofrendo o juízo de Deus sobre ele. É nesse contexto, já de muita dor, que Jeremias vai falar e vai lamentar e vai afirmar diante desse livro tão triste que é de Lamentações, como falar, é uma métrica divina, vamos falar assim, que Salomão usa, e os profetas também. No meio do juízo, ele chama para o povo lembrar de um atributo de Deus chamado misericórdia. É interessante porque eu estou fazendo essa pergunta exatamente porque mais à frente, então em Jeremias ele diz, como completamente oposto ao que está dito aqui em Provérbios: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Parece que a paciência de Deus havia se esgotado aqui, né? Como se ele já tivesse falado inúmeras vezes e se esgotando. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também, através do Evangelho, já anunciado, né, o apóstolo Tiago, se eu posso chamar assim, né, o apóstolo Tiago está falando sobre adquirir a sabedoria. Aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, mas não duvide, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele tem prazer em dar essa sabedoria. E no capítulo 3 também de Tiago já está falando para que serve a sabedoria sobre todos esses fundamentos em que ela se aplica. Então eu vou só ler um trecho aqui para que a gente possa discorrer voltando a Provérbios. Capítulo 3 de Tiago, os versos 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é a paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É uma semelhança de exortação, né? O que está aqui mostrando ao que cita em Provérbios. Seria então isso, esse alarde aqui de Provérbios, um anunciar não apenas para este tempo, mas provocando a reconhecer quem é Deus, e nessa mudança de coração, não apenas comportamental, não apenas um moralismo ou um legalismo? Tiago é considerado pelos teólogos como Provérbios do Novo Testamento. Os dois visam a vida prática. Apesar do texto sapiencial, na nossa cabeça e na nossa cultura, parece uma dicotomia, um divórcio do saber para a vida prática. Pelo contrário, a sapiência hebraica se manifesta na vida. Como foi falado, um caminho da vida e da sabedoria e outro caminho da ignorância e da morte, do nécio, daquele que anda distante de Deus. Então, o que Tiago, Provérbios, está dizendo por meio das santas palavras do Espírito Santo é que Deus chama a gente e se colocou de maneira acessível para esse relacionamento com o homem. Porém, a sabedoria do alto, que não é essa simplesmente um racionalismo, que não é essa que gera inveja ou orgulho, que ele diz de uma outra sabedoria, Tiago falando, que é diabólica, né, que nasce do coração do homem. Essa sabedoria de Salomão vem do alto, porque vem como dádiva de Deus. E aqui aparece a sabedoria dizendo, eu estou falando e vocês não estão ouvindo. E tem sim, a Bíblia revela que Deus é tardio em irar-se, mas ele se ira. E o ponto aqui eu estou irado com vocês por causa do desperdício
desse privilégio que está sendo rejeitado pelo meu povo, de ter acesso à sabedoria e negar. Inúmeras vezes a Bíblia fala, melhor que você não soubesse do que você tendo acesso, rejeitar a beleza do Criador. É interessante porque está falando sobre o nécio, que é o ignorante, o estúpido, aquela pessoa que, uma vez que desconhece, quer continuar nessa ignorância, nesse desconhecimento, por preguiça ou por conformismo. E tem o escarnecedor, que é aquele que conhece e zomba como se não precisasse ou não necessitasse dessa apresentação de sabedoria. E o que está sendo dito aqui é exatamente para que não venha a ser apenas a obtenção de discernimento, é uma aplicabilidade para a deliberada escolha entre dois caminhos. Então, é algo que não está, como você mesmo falou, não está apenas na mente, não é apenas racional, ela implica numa atitude deliberada, isso é, eu tenho dois caminhos e agora eu preciso decidir por qual caminho seguir. E uma vez que eu tenho essa decisão, eu preciso ponderar os resultados dessa decisão. E o que há discorrido aqui nesse texto, nessa perícope, é muito mais falando sobre as consequências daquele que opta pelo caminho da loucura do que pelo caminho da sabedoria em primeiro momento. Mas ele está colocando aqui, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Esta passagem, inclusive, está falando também, Jeremias também faz referência disso, de que não haverá necessidade de um ensinar ao outro. E também uma passagem de Isaías, quando fala, vinde bebei, vinde comei, vinde comprar sem dinheiro, mostrando a fonte do saber que está se apresentando na pessoa encarnada, a sabedoria encarnada. E com essa oferta de relacionamento à luz, não por meios escusos, não por meios duvidosos. Mas estando aqui diante desse texto, como bem disse, Deus é rico em misericórdia, mas tardio em irar-se, e uma vez em que ele se ira, ele apresenta o seu juízo, ele lança o seu juízo. O juízo de Deus é ausente de misericórdia ou é também um apontamento dessa graça? Olha que coisa maravilhosa, né? Que é a palavra de Deus. Ele revela que essa sabedoria, esse chamado, essa graça deliberada, derramada sobre o povo, traz consigo juízo também. Porque no meio dessas palavras duras, palavras aqui são duras, eu vou rir de vocês, eu vou zombar de vocês diante dessa escolha absurda que é negar a minha direção. Então eu vou olhar e vou rir. Mas no meio disso tudo ele dá essa promessa que a gente percebe em Sofonias, em Ageu e nos profetas, todas elas se repetindo, inclusive se cumprindo em Pentecostes, de que esse homem é incapaz de atentar para essa sabedoria se Deus não mudar o coração. Assim, vocês não conseguem perceber, vocês não conseguem alcançar essa beleza, por isso eu vou derramar sobre vocês. Mas ele fala que esses que escolheram esse caminho errado, ele vai se dar muito mal. Por quê? Porque está indo contra Deus. Está indo contra a direção do Senhor. Então o juízo de Deus sobre os ímpios serve também de alerta e de misericórdia, de chamada de atenção para o seu povo eleito. Para que o povo, olhando essa realidade, olhe e diga assim, eu não quero esse caminho. Eu não quero... Como hoje nós falamos para os nossos filhos ao instruí-los ao caminho certo. Apontamos para o homem tolo e falamos, está vendo ali? Esse é o resultado de uma vida de escolhas erradas. Então, a gente olha a vida do outro e as escolhas erradas e diga para o filho, não escolha o mesmo caminho. Então, Deus está dizendo, eu vou
ver isso acontecendo, e isso acontecendo ainda vai ser para o bem de vocês. Assim, então, a gente também utiliza de palavras proverbiais para instruir aos nossos filhos, né? Usamos de paralelismos. Agora, uma oportunidade que temos aqui também de refletir, assim como nós lemos em Tiago e também percebemos nesse discurso aqui, nesse poema, nesse rico poema de sabedoria, é que há uma diferença que a gente precisa entender. Tem o discurso da sabedoria e da loucura e, como o pastor bem disse, com relação à iniquidade, aqueles que são iníquos, que estão nesse caminho de loucura. Mas o que Tiago diz faz referência a uma religiosidade vã, que promove um aspecto exterior, como se fosse sabedoria, e isso nós temos também nos vídeos anteriores falando sobre as promessas vãs do caminho da loucura, da mulher loucura, que promete, mas na realidade ela não cumpre, porque ela na realidade está numa condição naquela que ela mesma se denuncia. Né? Seremos como a cova, seremos como a sepultura. Então ela já se enxerga nessa condição, mas não consegue nem mesmo perceber que essa condição se perpetua na eternidade. Então, o que nós temos aqui é uma apresentação sobre o que vem reverberar na eternidade através de uma religiosidade vã. E eu gostaria de trazer à tona um texto de Mateus, o Evangelho de Mateus 23, quando Jesus está diante de Jerusalém, está diante de Jerusalém e está falando sobre Jerusalém que mata os seus profetas. E antes disso, fazendo uma repreensão ao comportamento dos fariseus e o quanto que os mestres da lei estavam sendo ávidos por interpretar a lei e imputar o cumprimento da lei ao povo, mas sem o auxílio, nem mesmo o auxílio. Então, no trecho que fala aqui dos versos 26 ao 31, é uma semelhança daquilo que foi dito em Tiago, sobre uma sabedoria que não produz o fruto real da sabedoria celestial, e sim uma sabedoria carnal, uma sabedoria da natureza humana. Olha o que diz aqui, verso 26 em diante. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raças de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Eu estou fazendo essa leitura para que a gente venha trazer à memória que esse caminho de sabedoria e o caminho da loucura não está mostrando um caminho de religiosidade, de vaidade externa, mas sim de um coração transformado. Por isso que é maravilhoso a gente perceber que a graça de Deus e a leitura do livro de Provérbios à luz do Evangelho vem revelar a graça de Deus, a misericórdia de Deus desde o Velho Testamento, que não é uma coisa nova, mas sim que muitos que vão ler pela frieza da palavra crua, né, sem essa ponte do Evangelho, vai tentar regimentar, legalizar e fazer se tornar pesado um jugo sobre os irmãos. E isso é o fato que acontece de muitos estarem abandonando a fé por suas más experiências ou por traumas vividos no meio que era para ser meio de cura.
como diz a palavra. Caramba, se estamos aqui falando sobre a sabedoria que não nos deixa enganado, ainda que a gente tenha um coração simples, precisamos aprender a prudência. Como então se precaver diante desse cenário quando nós temos anunciações que mais pesam o coração e parece até que Deus está nos torturando? Seria isso? Deus estaria nos torturando e ainda por cima, diante da nossa fragilidade, olhar aqui e falar que está rindo do nosso ser, está rindo, olhando quando nós estivermos carentes, ele vai nos virar as costas? Leonardo da Vinci vai falar que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Só alguém muito sábio para ser simples, porque o óbvio às vezes passa despercebido. Então, Provérbios é como se Salomão estivesse diante de jovens, avós, pais, filhos. Como foi falado em introdução, ele não é um livro para especulação. Ele é um livro para vida. Extremamente claro, objetivo, usa figuras de linguagem, mas que qualquer um, com a graça de Deus, consegue enxergar. O que ele está deixando claro é que o resultado de uma vida que é rebelde ao conhecimento é, sim, um fracasso eminente. É uma vida de escolhas imprudentes, como vai falar mais à frente, da sedução, da mulher que leva para o caminho de morte. Então é muito prático e simples. Não quer dizer simplório. Jesus está dizendo que os fariseus tinham toda uma capa moral, estudavam esses livros e se achavam melhores, dizendo que se estivesse naquela situação, não faria. Jesus deixa muito bem claro que assim como esses de Provérbios estão sendo chamados a atenção, estão tentando, ignorando a sabedoria, os fariseus iriam matar a sabedoria, né? Iam odiar a palavra de sabedoria, porque quem está falando é a própria sabedoria encarnada. Então, não tenha a ilusão de que o poema, ou a poesia, a prosa, a sabedoria, não trazem palavras reais e proféticas duras para a nossa realidade. Então, o fato é, esse homem está em rebeldia contra Deus, e o fato é que eles se rebelam contra o Criador, contra a sua sabedoria, contra a prudência, e o caminho desse, enquanto eles estão planejando na sua soberba, Deus ri mesmo. Deus debocha, porque esse se torna inimigo. E que a coisa mais ridícula e absurda que se tornar inimigo de Deus e achar que vai ter sucesso, ser inimigo, achar que vai se bancar na vida, achar que pode de fato se voltar contra o Criador, né? Esse ser que veio da lama, que agora se volta contra o Criador, seu Criador, e você acha que isso é pesado? A gente acha que Deus às vezes pega pesado. Isso é absurdo, é que você não entende o grau de ofensa que isso é. Como é que um ser dessa realidade tão pequeno, né, que Davi vai falar menor que um verme, ao mesmo tempo que tem essa paradoxo, nós temos a divindade em nós, somos a imagem de Deus, mas como é que esse ser ousa levantar a cabeça contra o Criador e achar que pode viver sem ele? É um caminho, é como se o cavalo quisesse voar. Entende? Exatamente, a gente vai rir. Assim, por que o cavalo é livre? Porque ele só quer ser cavalo. Ele não tem crise existencial. Mas como é que o ser humano morre? Porque, sendo a imagem de Deus e é para viver para ele, resolve se voltar contra o Criador. E aí, o caminho é, de fato, o juízo. Então, o juízo de Deus é uma realidade dessa loucura que é o homem tentar viver sem ele. Linguagem poética não significa que seja ficção, que seja imaginário. Pelo contrário, linguagem poética é uma forma de expressar riquezas profundas de sabedoria com palavras que venham atrair a atenção. Então, é como disse, né? A coroa da criação beirou o absurdo de achar que governava a si mesmo. Então,
ao invés de render suas coroas ao verdadeiro rei, escarneceu de seu Criador, mas na realidade isso é loucura, porque imagina, agora o Criador é que está escarnecendo dessa loucura, dessa insensatez, que é se virar contra aquele que o criou, a sua imagem e semelhança, o criou, fez tudo perfeito e bom e quer seguir os seus próprios intentos. Então, para fechar aqui, como a gente estava falando e discorrendo sobre as questões do fariseu e do mestre da lei, significa que inteligência, conhecimento, muitas vezes podem até te aprisionar quando você age ou se sente arrogantemente satisfeito em achar que, tendo essas informações, isso te torna sábio. Na realidade, a sabedoria vem do alto, a verdadeira sabedoria vem de Deus, como diz Tiago, e que nos instrui. Amor, acho que cabe aqui, eu creio que você já falou também no vídeo anterior, mas apenas ressaltando isso. Não pense que a sabedoria tem a ver com diploma. Ou você que é muito simples, está vendo esse vídeo, fala, não tenho escolaridade, isso não é para mim. Pelo contrário, a sabedoria não tem a ver com diploma. A gente muito bem formada academicamente, extremamente ignorante. Uma prova é que os generais de Hitler, todos eles tinham doutorado e PhD, a maioria deles. Eram homens letrados, plenamente horríveis, matando pessoas em nome da sua... É o iníquo, né, da iniquidade. Então essa sabedoria não tem a ver com amealhar conhecimento ou informação. É essa, como foi lido, é essa transformação de dentro para fora. É de fato essa sabedoria que está disponível a todos, inclusive crianças, idosos, não importa a sua escolaridade, o acesso que você teve às informações está aí gratuitamente, pela graça de Deus que delibera aquele que pede. Então ele é acessível. Então leva a gente para essa realidade da vida, né? Enquanto a religião sem Deus tenta dizer que é para alguns, tentam sempre sobrepor aos outros, por meio de inteligência ou conhecimento, o Evangelho fala de um conhecimento do alto, que é acessível pela graça de Deus. É justamente a sabedoria que está nos altos montes, que clama, que está disponível às portas para qualquer um que esteja ali, porque essa entrada, né, essas portas em que estava ali na entrada da cidade, era justamente onde passavam as pessoas e os anciãos deliberavam sobre os assuntos da cidade. Então, entender que essa sabedoria está disponível para criança, para jovens, adultos e idosos, independente do grau de escolaridade, né, e que muitas pessoas se apoiam na sua ignorância e acham que vai ser sábio simplesmente assim, se mantendo assim, ou aqueles que estudam muito e acham que vão ser sábios pelo amontoar dos seus diplomas. O Senhor abate o soberbo para mostrar que ele é quem é a própria sabedoria e proclama da sua voz. Então, para fechar aqui, o verso 32 exprime bastante sobre a consequência daqueles que são nécios e também dos loucos, que ficam se apoiando na sua própria inteligência. Olha o que está dizendo. Os nécios são mortos por seu desvio. Isso é, a sua ignorância não o permitiu ver as coisas que estavam na frente, logo adiante dele. Então ele se desviou e acabou morrendo pelas consequências das suas próprias escolhas. O louco tem a impressão de bem-estar e essa impressão o leva à perdição. Né? Como os fariseus, como os mestres da lei, eles tinham a impressão de estar, bem, hein? Estavam simplesmente já acima de todas as coisas diante de Deus por estarem cumprindo ou achando que estavam cumprindo os regimentos e agradando a Deus. A pior situação que pode ocorrer é a gente conseguir sucesso, lograr êxito, achando que está agradando a Deus, achando que está se relacionando com Deus e está numa posição completamente oposta. Agora, a misericórdia do Senhor tem fim?
A resposta é o seguinte: o verso 33 diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A misericórdia do Senhor tem fim? Não sobre o seu povo. Não sobre o seu povo. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Essa palavra não foi para o mundo inteiro, foi para o povo da aliança, Amém. para aqueles que creem. É nessa misericórdia que nos gloriamos. E como bem foi falado, o Senhor está falando tudo isso, alertando ao seu povo a ouvir a sua voz. Como diz João, e o Deus em Deuteronômio, em toda a Bíblia, quem tem ouvidos ouça. Então o Senhor tem falado, tem se revelado, e por meio da sua palavra disponível a todos nós, nos chamando a essa caminhada, essa beleza do Evangelho, de confiar que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, uma pequena diferença. Misericórdia é Deus deixar de dar a gente o que a gente merece. A graça é Deus dar a gente o que a gente não merece. Então, o fato de Deus me manter vivo não são por causa das minhas boas ações. Isso me mantém com um coração humilde. Eu deveria receber a punição, a morte e o inferno, mas Deus em Cristo resolveu me amar, não me deu o que eu merecia. E também, além disso, se não bastasse essa maravilha, Ele jogou sua graça sobre nós, nos dando aquilo que não merecíamos, todo amor, toda justificação, a propiciação, ou seja, Ele nos perdoou para sempre e agora Ele é por nós, nosso Deus, nós, o povo dele. Então, a maior bênção do Evangelho é Ele. Então, a sabedoria está dizendo, eu sou amiga de vocês. O Evangelho chama a gente para viver uma outra vida. Como foi falado, o caminho é no interior. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Pois é, querido amigo, amado irmão. O nosso tempo é breve, nós não sabemos se temos inclusive algumas horas à frente. Por isso, essa mensagem urge para que a gente venha ter uma decisão no agora. Eu vou citar aqui o que está nesse comentário acerca do eu não responderei. Diz assim: a verdadeira sabedoria é um aspecto da graça salvadora de Deus e há um ponto a partir do qual não há retorno para aqueles que a rejeitam. Essa verdade reforça a urgência da mensagem. Ninguém pode esperar o favor de Deus e, ao mesmo tempo, zombar dos dons que Ele oferece, pois a sabedoria é um dom de Deus para que nós possamos enxergar a revelação do seu ser. Amém. Então, que a gente não venha rejeitar essa mensagem no dia que se chama hoje. Amém. E que não venhamos a ser seduzidos pelas mensagens de religiosidade que podem confortar o nosso coração no estado de pecado e rejeição daquilo que o Senhor nos chama a compreender em seu sacrifício suficiente em Cristo Jesus, que nos redime a história, mas também que não nos deixa da maneira como nos encontramos. Ele vai nos moldando a sua imagem e semelhança até a nossa estada final. Então, essa palavra de religiosidade muitas vezes vai dizer que a misericórdia do Senhor está o tempo todo sobre você, mas abonando a nossa vida. Não é isso. A misericórdia do Senhor está sobre nós, mas a sua palavra está também disposta para que a gente venha reconhecer as instruções de sabedoria que nos preserva de muitos caminhos maus. Pois certamente muitas veredas são a do caminho da loucura, mas uma só é o caminho do justo, que é a vereda do Senhor, o caminho da sabedoria, e que a gente venha nos deleitar em viver por meio dele. Pois certamente a misericórdia, enquanto nós estamos aqui, revela a renovação do Senhor com mais um dia que a gente tem para respirar. Mais um dia em que nós podemos contemplar o alvorecer. Mas chegará um dia que todos nós estaremos diante do juízo. A misericórdia e a graça estarão acompanhando aqueles que temem ao Senhor.
Mas aqueles que não temem, desprovidos estarão, tanto de misericórdia quanto de graça, pois já estão condenados. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos todos condenados, e a sabedoria continua a ser revelada para que a gente possa obter salvação em Cristo Jesus. Todas as nossas decisões impactam na eternidade e que a gente possa regar com semente de confiança em quem nos comprou por alto preço. Jesus te abençoe. Amém. Amém.